Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem. A gente chegou agora, no 13º episódio da série Hashtag Me Ajuda. A pergunta hoje, pessoal, é sobre regressão linear múltipla, né? Qual tipo utilizar? A pergunta que chegou, ela foi uma pergunta bem direta. Método Enter ou Stepwise? Quando e por quê? Então, bem legal essa pergunta, né? Assim, eu sei que muita gente tem dúvidas sobre qual dos tipos da regressão utilizar, né? Quando a gente está falando de regressão linear múltipla. Então, eu vou abordar um pouco essa questão, mas eu vou tentar responder ela de uma forma um pouco mais ampla, né? Não falando só do Enter ou do Stepwise, mas falando um pouco ali de todos os métodos que o SPSS tem. Bem, pessoal, primeira coisa que a gente precisa ver, né, é o seguinte, ó, isso aqui é a janelinha da regressão do SPSS, né? Então, quando você coloca lá as suas variáveis independentes e a sua variável dependente para realizar a regressão, você tem aqui o método, né? E aqui no método você tem 5 escolhas diferentes, tá? São exatamente essas 5 escolhas, né, que foi a base da pergunta lá, né? Só para vocês entenderem um pouco a lógica, né? Eu estou colocando aqui nessa regressão 5 fatores de personalidade baseado no modelo do Big Five, né? Então eu tenho extroversão, socialização, conscienciosidade, neuroticismo, abertura à experiência, para ver, o quanto esses 5 fatores da personalidade explicam a felicidade subjetiva, FS, tá? Então, quando eu vou realizar a regressão linear múltipla, e múltipla porque a gente tem mais de uma variável independente, né? A gente tem várias, por isso que é uma regressão linear múltipla, eu preciso, aqui escolher alguns métodos, né? Por padrão, o método que vem no SPSS é o método Enter, né? Bem, um ponto importante. Se vocês têm o SPSS em inglês, o primeiro método é o Enter, em português é inserir. O segundo é o Stepwise, que em português é por etapa. Depois vem o remover, remove. Posteriormente, retroceder, backward e avançar, forward, tá? Então, esses 5 métodos diferentes, pessoal, eles têm lógicas diferentes, né? E a gente vai abordar ele aqui um pouquinho. Bem, o primeiro tópico, aqui é o método inserir, o método enter. Qual é a característica principal do método enter? Todas as variáveis são inseridas de uma vez. Então ele coloca, um modelo só, coloca todas as variáveis que você solicitou, como variáveis independentes, e ele vai rodar uma única análise e vai dizer, quais são as variáveis significativas ou não para explicar o desfecho, né? E tem algumas informações importantes aqui da gente conversar, bem rapidinho, né? Porque a ideia não é ensinar regressão nesse vídeo, né? Mas eu vou destrinchar aqui algumas informações para que a gente possa comparar com os métodos seguintes, beleza? A primeira coisa que a gente vai precisar ver é se o modelo, é estatisticamente significativo. E ele me traz isso aqui, né? Ele me traz o valor de f, ele vai me trazer aqui os graus de liberdade, né? Então tem 2 graus de liberdade, um referente à quantidade de variáveis independentes e o outro referente à amostra. E ele vai me dar a significância, se o valor de P desse F aqui é menor do que 0,05, para a gente dizer que o modelo é estatisticamente significativo. Em sendo, a gente passa para analisar algumas outras informações. Bem, uma informação importante, é a variância explicada, Ele vai nos dizer quanto, essas 5 variáveis ali, que a gente colocou, os 5 fatores de personalidade, o quanto eles explicam da felicidade subjetiva. E aí ele está me dizendo aqui, ó, que essas 5 variáveis, elas explicam aproximadamente 48,1%, 0,48, que é o R ao quadrado ajustado, tá? Depois disso, pessoal, uma outra informação importante assim de se compreender é o beta, E o beta aqui nada mais é do que a força da predição, Quanto maior é o beta, maior vai ser a força da predição. Então, no nosso caso aqui, o neuroticismo, ele é a variável que mais prediz, com um beta de menos 0,53, e todas essas variáveis aqui, ó, estatisticamente significativas, exceto
abertura à experiência, né, que teve aqui uma significância de 0,21. Veja que conscienciosidade aqui também teve uma significância bem próxima, né, do nosso ponto de corte, que a gente geralmente utiliza, que é o P de 0,05, né, P menor que 0,05. Então, pessoal, bem, isso aqui, né, de forma muito simplista, é o método Enter, né? Veja que no método Enter, ele só vai me trazer isso, né, assim, essas tabelas aqui, e eu vou precisar, né, então interpretar e dizer o que é que foi significativo e o que é que não foi. Veja que ele só traz, né, uma única informação de R ao quadrado, então você só sabe o quanto, né, todas as variáveis explicaram, mas você não tem muitas informações sobre qual é o poder explicativo em termos de variância explicada de cada uma das variáveis. Então, assim, nesse sentido, o método Enter, ele já de cara ele tem uma limitação, que é o fato de não explicar, né, o quanto cada variável individualmente vai aumentar essa variância explicada. Bem, o segundo método, né, que o SPSS oferece é o que a gente chama de stepwise, né, que em português é o por etapa. No método stepwise, cada variável é inserida por vez. Beleza? Então o que é que acontece? Ele vai avaliar a partir da significância, tá? A partir da significância do f. Quem tiver a menor significância vai entrar primeiro, beleza? Então veja, pessoal, aqui no nosso caso, ele vai me dizer, ó, que eu tenho 3 variáveis significativas. Tanto é, né, que aqui o sumário do modelo, ele me apresenta 3 modelos, beleza? Então, no modelo 1, quem entrou primeiro, né, a variável mais importante, foi neuroticismo, né? Depois, no segundo modelo, quem entrou, né, em segundo lugar como a segunda variável com menor valor de f foi socialização, né? E o terceiro lugar, quem entrou foi extroversão. Veja que ele parou aqui em 3. Então o que é que ele está querendo me dizer? Ele está querendo me dizer que as outras duas variáveis, né, que é conscienciosidade e abertura à experiência, no método Stepwise elas não foram estatisticamente significativas. Eu vou voltar aqui um slide para vocês verem uma coisa. Vejam que ó, a abertura à experiência já não era de fato significativa. Mas vejam também aqui ó, que conscienciosidade, que já estava aqui no limite, né, de 0,05, ela deixa de ser estatisticamente significativa quando a gente vai inserindo uma variável por vez. E por que isso acontece, pessoal? Basicamente isso acontece porque o modelo sem essa variável, né, sem conscienciosidade, ele é exatamente igual, né, do que colocando ela, ou seja, adicionar conscienciosidade aqui não vai melhorar estatisticamente o modelo. Por isso que mesmo a variável sendo, né, aqui estatisticamente significativa, a inserção dela não melhora todas essas informações de predição. Então, isso já é um passo adicional, né, aqui que a regressão stepwise tem. Por quê? Porque ó, ela já mostra, né, aqui o poder, ela explicita qual é a variância explicada de cada uma das variáveis que vão sendo inseridas no modelo. Então, nesse caso, né, já para deixar claro, o stepwise ela tem uma informação adicional que é muito benéfica, né, para você entender exatamente qual é a importância de cada variável e quais são as variáveis que, em mesmo sendo estatisticamente significativas de forma isolada, vai melhorar ou não a significância do modelo como um todo, né? Então aqui, ó, por exemplo, veja que neuroticismo ele vai explicar, né, aqui 41,2% do desfecho, enquanto as outras duas variáveis ó, elas explicam bem menos, 0,04, né, então 4%, e 0,02, né, então 2,4% aqui. Então vejam que agora a gente começa a entender de fato qual é a diferença entre neuroticismo com as outras variáveis, beleza? Então isso já é um avanço importante. Bem, pessoal, para além do método por etapa e stepwise, existe um outro método que também é de inserção passo a passo, né, que é o método forward. Beleza? Deixa eu só passar aqui. Pá, pronto.
O método forward. O método forward ele é muito parecido com o método stepwise, com uma pequena diferença, que é o quê? O critério de inserção de cada variável no passo a passo, ela não é baseada na significância, como é o método stepwise, mas ela é baseada na correlação da variável independente com a variável dependente. Então, nesse caso aqui do forward, quanto maior for a correlação da variável independente com a variável dependente, ela é colocada como a primeira opção de entrada, beleza? Então, assim, se vocês tiverem uma amostra grande, muito provavelmente mesmo, vocês vão ter os mesmos resultados do método forward para o método stepwise. Mas se a amostra de vocês for pequena, isso talvez pode mudar, né? Então assim, ó, como a gente sabe que o valor de f, a significância, ela é amplamente dependente do tamanho da amostra, o método forward ele é preferível. Por quê? Porque ele não utiliza a significância, ele utiliza a correlação, beleza? Então assim, ó, vejam que se eu voltar aqui para o método anterior, vocês vão ver ó, que é exatamente a mesma tabela. Ó. Aqui, por exemplo, ó, 642, 676, 694. 642, 676, 694. As mesmas variáveis de entrada, né? Neuroticismo, depois socialização, depois extroversão. Neuroticismo, socialização e extroversão. Então, assim, resumindo, tá? Os resultados aqui para essa amostra, para essa análise do método forward são idênticos ao stepwise, mas nem sempre isso vai acontecer. Vai depender bastante aí do tamanho amostral que você tiver. De todo modo, por essas questões né, da influência do tamanho amostral na significância, eu sugiro que vocês utilizem sempre o método forward. É importante mencionar, pessoal, assim que nem todo mundo gosta né, dos métodos de passo a passo, né, tanto o stepwise quanto o forward. Por quê? Porque os critérios de entrada dessas variáveis né, no modelo, eles dependem muito ou do tamanho da sua amostra, né, quando você utiliza o método stepwise, que usa o valor de significância, ou das variáveis que estão no modelo. Porque é o seguinte, ó, o método forward, como eu disse, ele baseia né, a entrada das variáveis independentes no modelo a partir da correlação dessa variável independente com a variável dependente. Mas é uma correlação parcial. Tá? Em sendo uma correlação parcial, a correlação dessa VI, da variável independente, com a VD, ela está totalmente relacionada com as outras variáveis independentes do modelo. Então, assim, se argumenta, né, inclusive o Enfield argumenta isso muito bem, né, se argumenta que o critério de entrada, né, baseado na correlação da VI com a VD, vai mudar completamente se você adiciona qualquer outra variável no seu modelo. Então o que é que isso acontece? Faz com que muitas vezes o seu modelo ele seja pouquíssimo replicável se você utilizar isso em algum outro estudo com alguma variável diferente, entende? Porque a cada nova variável que é inserida, esses padrões de correlações parciais eles mudam completamente. Então assim, tem gente que diz o seguinte, olha, por mais que o método Enter tenha a limitação de você não saber exatamente qual é a significância, né, qual é a variância explicada, desculpa, a variância explicada de cada um dos preditores, ele é menos suscetível a viés do que os métodos stepwise e o forward. Beleza? Bem, agora sim, se você quiser realmente utilizar uma técnica de passo a passo, né, para você saber qual é a importância de cada preditor, eu sugeriria que você utilizasse uma outra técnica que é a backward. Então assim, o que é a backward? A backward é um processo que você insere todas as variáveis de uma vez e depois ela vai tirando a que menos tem valor de significância para o modelo, beleza? E por que ela é preferível, pessoal? Porque vejam que ela começa como se fosse, ela começa com uma enter, ela coloca tudo no modelo e depois ela tira os piores. Quando você coloca tudo no modelo e vai tirando as piores, isso pode fazer com que você encontre efeitos que em inserindo uma a uma você não encontraria. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você está testando, né, um exemplo hipotético, a relação de ir à praia e tomar sorvete.
beleza? Veja que eventualmente você não vai encontrar relação estatisticamente de ir à praia e tomar sorvete se você já não tiver considerado no seu modelo, por exemplo, a temperatura. Veja que essa associação de praia e sorvete, ela só existe, né, ou pelo menos ela só é, digamos, né, hipoteticamente, estatisticamente significativa, se dentro do seu modelo você já tiver temperatura. Agora veja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Se eventualmente você está utilizando um processo de inserção passo a passo, tipo o Stepwise ou o Forward, eventualmente você não vai encontrar essa associação entre ir à praia e tomar sorvete, porque ele não vai inserir, eventualmente, uma outra variável que aumenta a relação dessas outras duas. Por isso que é preferível você ter todas as variáveis dentro do modelo para depois você ver, né, ou através do método backward ou através do próprio método enter, o que é que fica e o que é que sai. Então o que é que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Os métodos de entrada forçada de variáveis, eles são melhores, beleza? Porque você corre menos risco de viés e de erro tipo 2, que é você dizer que um efeito não existe quando na verdade ele existe. Beleza? Então, bem, o método backward ele faz isso, né? Ele coloca tudo, vai tirando passo a passo e veja que no método backward você tem é interessante você optar aqui, né, por alterar uma coisinha aqui em opções, que é o método de remoção, beleza? O método de remoção, pessoal, quando a gente está utilizando aqui o método em etapas, ele utiliza, né, por padrão, a significância de 0.10 para retirar um item, beleza? Para retirar um preditor. Então, assim, eu sugiro que você substitua esse 0.10 por uma significância um pouco mais próxima daquela que a gente utiliza como padrão, né, que é a 0,05. E aí, nesse caso, eu sugiro que vocês substituam por 0,06. Por que não o 0,5? Você não pode utilizar exatamente a mesma significância para a entrada e para a saída, né? Então, você coloca aqui o mais próximo possível do 0,05. Então, feito isso, pessoal, o que o método backward vai oferecer é inicialmente, né, é uma tabelinha aqui bem parecida com essa, né, aqui, ó. Vejam que no primeiro modelo, né, ele insere todas as variáveis e no segundo modelo ele vai retirando, né? Então a primeira variável que sai, ó, é a abertura à experiência. No terceiro modelo, né, que é o último aqui, ele retira, né, a conscienciosidade. Então veja que o resultado é bem parecido, né? Neuroticismo, socialização e extroversão se mantém e ele vai me dar aqui, né, exatamente aqui se... Ah, tem um ponto importante, olha só que legal. Bem, primeira coisa, né, olha que curioso. 0,48 é o R ajustado, né, ou seja, a variância explicada do modelo com as 5 variáveis. Em retirando duas, a variância explicada ela permanece em 0,47, na verdade 47,9, né? Então veja que a gente tem uma redução de 0,002 em variância explicada, ou seja, né, uma redução quase nula quando a gente tira dois preditores. Aí veja, pessoal, que muita gente se confunde ao avaliar essa tabela aqui, porque olha só, ele vai me dizer, né, que o primeiro modelo é estatisticamente significativo. Depois, olha só, ele vai me dizer que o segundo modelo não é estatisticamente significativo e que o terceiro modelo ele também não é estatisticamente significativo. Mas isso não está querendo dizer, pessoal, que essas três variáveis aqui que o modelo inteiro não é estatisticamente significativo. A única coisa que ele está querendo me dizer aqui, na verdade, que ele está me dizendo é que esses modelos, né, eles não são estatisticamente diferentes entre si. Ou seja, retirar duas variáveis aqui não piora estatisticamente o modelo, beleza? Então os modelos eles são equivalentes, semelhantes, mesmo retirando, né, excluindo duas variáveis. O que você precisa realmente avaliar quando você estiver olhando, né, a tabela da regressão backward, é a segunda tabela, né, que é a da ANOVA, onde ele vai de fato dizer, né, se o modelo, né, com as variáveis que foram inseridas, se ele é estatisticamente significativo ou não. Então você olha aqui, né, o modelo 3, as variáveis, né, neuroticismo, socialização e extroversão, valor de F 185,18 e um valor de P estatisticamente significativo, beleza?
Então, pessoal, dito isto, né, você agora passa a considerar que ou você utiliza o método Enter, né, uma entrada forçada, ou você utiliza, né, preferencialmente o método Backward, né, que é o método onde ele vai inserir todo mundo e depois ele vai excluir os que têm menor significância na predição, beleza? Os métodos Forward e stepwise, por mais que eles tragam uma informação interessante, né, que é o valor explicativo da variância explicada para cada um dos preditores, ele tem algumas limitações matemáticas que muitos metodólogos, né, muitos psicometristas e estatísticos não recomendam o seu uso. Por fim, pessoal, a gente tem aqui, né, a técnica remove ou remover, onde existe, né, uma escolha de variáveis a serem excluídas. Então vamos aqui no SPSS para mostrar como é que isso funciona. Aqui no SPSS, né, então eu venho aqui em regressão linear, já estou aqui com as minhas variáveis de interesse, né? Então vejam, eu tenho aqui meus cinco fatores de personalidade e vejo, pessoal, que eu posso dizer assim, bem, eu quero avaliar, né, como é que ficaria esse meu modelo em retirando alguma variável de interesse. Então vejam, né, que quando a gente está fazendo a regressão, a gente tem aqui uma coisinha que se chama bloco, né, bloco 1 de 1. Aí, ó, digamos que eu diga assim, bem, eu quero avaliar, né, um segundo bloco, um segundo modelo, onde eu retiro, por exemplo, a minha variável principal, que é neuroticismo. Então, o que é que eu faço, pessoal? Eu clico aqui em próximo, né? Então, agora eu já vou ter um bloco 2 e eu vou colocar neuroticismo aqui, né? E eu vou dizer assim, ó, neuroticismo, o que é que você vai fazer com ele? Você vai, ó, remover. Então, exclua neuroticismo do meu modelo para que eu possa ter aí uma ideia, né, de como é que os quatro fatores remanescentes de personalidade, o quanto eles explicam, né, da felicidade subjetiva. Então, quando a gente roda essa análise, né, veja que ele vai trazer, né, aqui, entre aspas, né, ele não faz essa comparação direta, mas você consegue comparar olhando aqui os modelos, né, porque o que é que ele faz? Ó? O primeiro modelo, ele coloca, né, as cinco variáveis, e aqui eu tenho, né, uma explicação de 48,1%, né? E veja que quando eu tiro neuroticismo, né, que foi o segundo modelo que eu pedi para remover essa variável, o meu poder de explicação cai para 24,2. Veja que nesse segundo modelo, né, com as quatro variáveis remanescentes, ele continua sendo, né, estatisticamente significativo. Você pode ver aqui, tanto aqui quanto aqui, ele continua sendo estatisticamente significativo, mas com um poder explicativo reduzido pela metade, né? Quando eu excluí a variável mais forte. Então, pessoal, a técnica remove, ela serve para você olhar, né, como é que ficaria o modelo caso você tire alguma variável, seja por critérios teóricos ou critérios exploratórios, né? Enfim, tem pouquíssima utilidade, não é pouquíssima utilidade, assim, mas eu nunca vi, né, um artigo utilizando, porque você precisa de ter aí um critério, uma justificativa muito forte, né, para você fazer esse tipo de procedimento, né, vocês querer excluir alguma determinada variável, enfim, não é muito comum de se utilizar. Mas traz informações interessantes, né, que, por exemplo, né, eu mostrei várias tabelas, né, mas a gente não sabia que a primeira variável lá ela explicaria metade, né, do desfecho, né. Então, isso é bacana, assim, a gente só conseguiu ver isso utilizando essa técnica remove. E aí, pessoal, veja outra coisa bacana assim que traz é o seguinte, ó. Veja que no modelo com as cinco variáveis aqui na tabela de coeficientes, no modelo com as cinco variáveis, a gente vê, né, quais são as variáveis estatisticamente significativas. Então a gente viu que a abertura à experiência tem realmente uma significância muito alta, né, de 0,21. Conscienciosidade, né, batendo ali na trave, né, 0,049. Mas quando a gente tira neuroticismo, opa, sai daqui. Quando a gente tira neuroticismo, ó, a abertura à experiência continua, né, não significativa, mas ó, conscienciosidade já melhora bastante aqui, né, a sua predição, significância cai bastante e o seu próprio poder explicativo também, né, antes o poder explicativo, né, o beta dela era de 0,06 e aqui ele passa a ser quase 0,15, né? Então vejam o quanto neuroticismo, entre aspas, come, né,
o valor de explicação das outras variáveis, né? Aqui, conscienciosidade foi para quase 0,15. Extroversão, por exemplo, ó, ela passa aqui a ter uma explicação de 0,34, né, um beta de 0,34, enquanto que no modelo anterior era 0,16. Então a gente percebe que várias outras variáveis de personalidade elas ganham, né, poder de explicação, né, através do beta quando o neuroticismo sai de cena. Né? Mas vejam, não tem muito sentido a gente ficar interpretando isso, entendeu? Porque a gente pediu para tirar a variável mais importante do modelo, né? Então esse modelo aqui ele é totalmente enviesado, ele não tem muito sentido teórico. Então é isso, pessoal. A técnica Remove ela serve para isso, embora que vocês saibam que ela é pouquíssimo utilizada, né? Assim no mundo real, das pesquisas reais. Então, pessoal, era isso. Espero que de algum modo esse vídeo tenha sido útil. Veja que eu não sei o quão claro ele foi, né? Porque na verdade a ideia não é ensinar regressão linear múltipla, é apenas tirar uma dúvida, né? Então você precisa ter algum conhecimento de regressão para poder entender o todo, mas eu espero que eu tenha conseguido esclarecer pelo menos a dúvida de quem me perguntou. Beleza, pessoal? Então fiquem bem, um excelente dia para vocês. Um grande abraço.